E aí, meus amigos, minha amiga, muito boa tarde. Diogo falando aqui. Eu quero dar uma palavrinha com vocês a respeito de um indicador que é primordial, né, na análise gráfica e na análise técnica, né? Em conjunto com outras análises, serve como base para todo profissional da Bolsa de Valores, todo trader, para auxiliar nas tomadas de decisões. E aí eu quero falar sobre as médias móveis. São as médias móveis. E o que são médias móveis? Média móvel é um indicador utilizado, posso dizer, em todas as plataformas profissionais, né, que servem como ferramenta de trabalho para os traders. E principalmente ela serve como o indicador que mostra para você a tendência vigente naquele momento, tá certo? Qual é a tendência em determinado momento e que está acontecendo graficamente ali no momento na bolsa, né? E aí, como é que funciona a média móvel? A média móvel é um cálculo automático, né, programado, é um cálculo que mostra a média do preço dentro daquele tempo que você está disposto a operar. Um exemplo, eu estou com um gráfico aqui aberto de 5 minutos, tá certo? Repara que o mercado ele abriu nessa região aqui hoje, ó. Ele abriu nessa região. E eu estou no tempo gráfico de 5 minutos, correto? Então, o que acontece? Essa abertura em gap abriu longe das médias, concordam? Então, qual é a tendência natural do preço? É ele se aproximar da média novamente. Como? Se mantendo lateralizado ou retornando até as médias. Essa minha média lilazinha aqui, azulzinha, ela é a média de 9 períodos que eu uso e essa amarela é de 20 períodos, ok? Dentro do meu operacional, são as duas principais médias que eu utilizo. Beleza. Então, o que aconteceu hoje? Aqui, o mercado ele abriu em gap. Então, qual é a tendência? É ou o preço voltar de encontro para as médias ou aguardar as médias se aproximarem do preço. Para aí sim eu poder utilizar as médias como rastreador de tendência. Tá certo? Então, se eu opero nos 5 minutos, até o quinto candle, a média para mim não surte efeito nenhum. Como resistência, como tendência, como nada. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Até essa média aqui, até esse candle aqui, número 5, as médias para mim não tem influência alguma. Beleza? Se eu opero no 15 minutos, o que acontece? Até o 15º candle, o candle ele não vai me servir como rastreador de tendência. Pode até me ajudar como um suporte e resistência, e ajuda. Dinâmica, né? Que é uma outra funcionalidade da média. Mas como rastreador de tendência, não tem efeito nenhum para mim. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 aqui nesse candle. Aqui sim, a média ela serve como rastreador de tendência. O que aconteceria se o preço estivesse aberto acima das médias? Essa média, até o 15º candle, ela iria apontar para baixo. Quando abrisse o 16º candle, a média quebraria para cima. Por que isso? Porque, como é média móvel, o nome já diz, é a média dos 15 candles de 15 minutos. Entendeu? É a média de preço dos candles no gráfico de 15 minutos. Então, se eu não estivesse a favor da tendência, o que aconteceria no 16º candle, aqui nessa região aqui, ó? O que aconteceria aqui? O candle quebraria para cima. Por quê? Porque estaria validando
como rastreador de tendência. A média móvel passaria a servir como rastreador de tendência. Tá certo? Como hoje não teve uma abertura contra a tendência da média, então não aconteceu de quebrar essa média móvel. Tá certo? Então, beleza. Então, a gente já entendeu mais ou menos como que é o cálculo da média móvel e agora as funcionalidades da média móvel. Como eu falei, a média móvel ela é utilizada como rastreador de tendência, é a principal função da média, rastreadora de tendência. Então, o que é normal acontecer? É normal acontecer o seguinte, uma tendência é definida, vamos supor, se é uma tendência de baixa, ela é definida com topos e fundos descendentes, correto? Ó, topos e fundos descendentes. E o que acontece com a média móvel? Vamos supor que seja a média móvel de 20 períodos, que é a principal, né? Ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir aqui, ó, mostrando que a tendência ela é de baixa. E uma outra função que ela tem, ela é um suporte ou uma resistência dinâmica. Ou seja, ela é dinâmica por quê? Porque ela se movimenta com a variação, de acordo com a variação do preço. Tá certo? Então, ela é não só uma ferramenta para a gente poder identificar a tendência vigente naquele momento, como também nos auxilia como suporte ou resistência. E aí, vamos lá imaginar o seguinte. Dentro dessa tendência de baixa aqui, quais são os pontos de venda que eu tenho que pensar? O preço ele funciona como uma energia cinética, né? Uma tendência de baixa, ela entra volume dentro do movimento de baixa e aí faz com que o preço ele se afaste da média móvel. Ele faz com que o preço se afaste da média móvel, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Por exemplo, hoje, uma tendência de baixa bem definida que teve hoje. O que aconteceu aqui? O preço ele esticou nessa venda aqui. Ele esticou nessa venda, ó. Se afastou das médias e o que aconteceu depois? Lateralizou até a média de 20 períodos, que é a rastreadora de tendência, se aproximar para depois voltar a ganhar força na venda. Tá certo? Lembra que eu falei que é um rastreador de tendência e também um suporte e uma resistência dinâmica? Repara que o preço ele se aproximou da média de 20 períodos, logo entrou força vendedora novamente e botou o preço para baixo de novo. Aqui aconteceu a mesma coisa. Ó. Bateu na média de 20 períodos, entrou venda. E aí o que aconteceu? O preço ele fez uma correção de encontro às médias. Ó. Se aproximou da média de 20 períodos. E aí o que aconteceu de novo? Pancada para baixo de novo. E o que está acontecendo nesse momento? O preço se aproximou da média de 20 períodos, está bem aqui, logo entrou força vendedora. Pancada para baixo, 250 pontos. Entende como funciona? Como se opera uma tendência? A média móvel nos auxilia para isso, para identificar qual é a tendência e em qual momento, se a tendência é de baixa, em qual momento é a melhor oportunidade para eu entrar vendido. Né? É aquilo, você precisa comprar uma carteira. Né? Um homem precisa comprar uma carteira e uma mulher precisa comprar uma bolsa. E aí você vai no shopping. Cara, você vai numa loja A e o preço da loja A da carteira ele tá R$23, que é barato, né? Vou botar R$100. Loja A. Aqui na loja A tá
Pera aí, pô. Na loja A, enfim, tá R$100 a carteira. Na loja B, eu vim aqui e encontrei a mesma carteira por R$50, um exemplo, certo? Comprei a mesma carteira por R$50. Então, em qual momento em qual lugar eu vou querer comprar? Eu vou querer comprar na loja de R$50. Tá certo? Por quê? Porque é mais barato. Então, aqui, operando a tendência, eu vou esperar chegar no momento onde o preço vai estar mais barato, onde vale mais a pena eu entrar vendido. Quer ver um exemplo? Nessa região aqui, ó, o preço ele atingiu essa região aqui de 122.600 e respeitou a média de 20 períodos. Então, eu entrei vendido aqui, certo? Em 122.500. Meu stop vai ficar aqui, ó. Meu stop ele vai ficar aqui, acima da máxima do preço do candle, protegido pela média de 20 períodos. Então, na perda da mínima desse candle, o meu trade de venda foi acionado. E aí, beleza, ó. O preço foi a favor do meu trade e eu estou positivo no trade. Tá certo? Estou positivo no trade. Sempre opere de preferência a favor da tendência e próximo das médias. Porque você vai estar fazendo a venda aqui por um preço justo. Você não está vendendo caro demais. Então, sempre dê preferência a esse tipo de trade. Aqui, o preço se aproximou da média de 20 períodos. Olha, houve um respeito aqui, ele não foi além. Pelo contrário, a média continuou descendente e entrou força vendedora. Então, o que eu vi aqui? Eu vi que não houve superação dessa máxima. Pelo contrário, tivemos aqui uma perda dessa mínima, desse candle aqui, tá certo? A média de 20 períodos ela continua descendente, então para mim a tendência de baixo ainda é válida. Onde foi a entrada? Na perda da mínima desse trade, desse candle, deu 1.200 pontos. Stop de 170 pontos. Olha que coisa linda. Stop de 170 pontos aqui em cima. Protegido pela média de 20 períodos. Perdeu a mínima do candle. Foi lá para baixo. E aí está aí com mais de 2.000 pontos. Se você ainda está nesse trade. Tá certo? Então é sempre válido, é sempre melhor você primeiro identificar qual é a tendência através da média de 20 períodos e fazer os seus trades sempre muito perto das médias, que você vai estar entrando num trade barato, teu stop vai estar curto, com uma projeção de gain maior. Teu risco retorno vai estar sempre maior. E o que vai acontecer com isso? Vamos supor que você faça 10 trades. Desses 10 trades, 7 você errou, tomou stop. Mais 3 você realizou um gain. O que aconteceu? Nos 7 stop, se você fez dessa maneira correta, foram 7 stops baratos. E esses 3 gains foram gains grandes, gordos, que compensaram os seus losses. Então, é sempre válido você fazer isso, operar
próximo das médias, operar sempre pertinho da média, porque é onde você vai estar achando o preço mais em conta, o preço mais barato. E a relação risco-retorno vai estar sempre a seu favor. Entendeu? Vai estar sempre a seu favor. Então é isso. Ilustrando aqui no Paint, é exatamente isso aqui, ó. Você vendeu aqui, você vendeu aqui, e aí depois você comprou aqui. Aguardou o preço voltar próximo da média, vendeu de novo, saiu da operação aqui. Esperou o preço se aproximar da média, vendeu de novo, saiu da operação aqui. Tá certo? Você tem essa opção aqui, ou você vai observar, né? Aí depende muito do contexto e do teu operacional, como que você opera. Mas, por exemplo, se aqui eu tenho esse pivô de baixa aqui ativado, pivô de baixa significa o quê? Início de uma tendência, de uma possível tendência. Então, eu não vou ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Eu até posso, dependendo do contexto gráfico ali, o que, que eu tenho ali gráfico ali de frente. Mas, fora isso, eu vou segurar o meu trade. Eu vou fazer uma parcial aqui no segundo fundo, ou no terceiro fundo eu saio com um parcial. Eu faço uma entrada só e depois eu vou seguindo. Vou me orientando pelas médias. E aí, vamos supor, se eu entrei aqui, ó, o preço corrigiu aqui nessa região, se aproximando da média de 20 períodos, e depois voltou a cair, eu pego o meu stop, desço o meu stop até próximo da média. E aí o que aconteceu? O preço foi, caiu de novo, depois ele retornou até a média de 20 períodos, eu venho e desço o meu stop aqui de novo. E vou fazendo isso, vou seguindo o trade. Tá certo? Essa é uma maneira de você identificar as tendências através da média móvel. Essa é uma maneira de você fazer boas entradas, realizar bons trades, se orientando pela média móvel. E você também consegue identificar pontos de entrada e saída nesses trades, quando você está surfando a tendência. Tá certo? Não é o caso de hoje, porque hoje nós estivemos num super trend aqui, né? Olha só que interessante. Nós temos a média de 9 períodos descendentes, a de 20 períodos descendentes, a de 50 períodos descendentes. Nós temos a 400 descendente e a média de 200 descendentes. Ou seja, todas as médias estão descendentes, estão dando venda. Por isso que nós tivemos um movimento desse, ó, direcional. Por isso nós tivemos um movimento direcional. Agora, vamos supor que no tempo gráfico maior a tendência fosse de alta. Provavelmente uma média de 200 e 400 períodos estaria aqui embaixo. E você lembra que eu falei que as médias móveis também servem como suportes e resistências dinâmicas? Então, as médias móveis de grande período, 200, 400, elas servem como pontos de saída de trade também. Porque normalmente existe um respeito por essas médias. O preço ele bate e faz uma correção. Então é normal também acontecer de você sair nos trades quando o preço se aproxima das médias de longo período. Beleza? Faz uma parcial, sai do trade total. Tudo isso daí a gente realiza de acordo com a média móvel. Nesse caso de hoje, não. Bom de surfar um dia como hoje é que todas as médias elas estão dizendo que é venda. Todas elas estão dizendo que é venda.
Então você não tem como operar vendido aqui, a não ser que as médias estivessem ascendentes. Aí você pensaria em compra. Contrário a isso, fora isso, é venda na certa, tá certo? Vamos apagar aqui um pouquinho nossos estudos. E eu quero mostrar um pouquinho essa questão das médias de longo período, tá bom? Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Ver se a gente consegue encontrar um dia de tendência e que houve um respeito sobre as médias de grande período, de longo período. Ó, vamos lá. Já consegui ver aqui. Olha a média de 400 períodos. Olha o que nós tivemos aqui no dia 22 e 23. O preço subiu, formou topo 1, topo 2, média de 400 períodos aqui atravessando os dois topos. Perdeu a mínima, é venda. Tá certo? Perdeu a mínima, é venda. Vou mandar aqui mais um pouquinho. Aqui, ó. Abertura, preço caiu, bateu na média de 200 períodos, voltou a subir, ó, e foi embora. Certo? Se a gente encontra mais alguma coisa. Aqui, ó. Dia de tendência de alta, se aproximou da 400, bateu na 400, no outro dia abriu em gap. Dá uma olhadinha aqui também. Olha como é que o preço ele se comporta quando está todo mundo junto, ó. 400, 200, o que é uma zona de armadilha. O trade não anda, ó. Ele fica zigue-zagueando sem uma tendência definida. As médias ficam emboladas, ó. A média de 9, a de 20, a de 50. É horrível operar nessa condição. Tá certo? É muito ruim operar nessa condição. Olha aqui, ó, média de 200. O preço se esfregando aqui na média de 200 até o momento dela perder. Perdeu, ganhou força, ó, de venda. Ó, tendência de alta, puxadão, bateu na 200, bloco, voltou a cair. Aqui o embolo aqui de novo, ó. 20 misturado, embolado com a 9, com a 200, com a 50, olha só. Embolado é o que acontece? Não anda, cara. O negócio não anda. O negócio não anda. Ó, acontece de furar também. O movimento de alta, furar, ó. Rompeu, ó. Isso aqui serviu como resistência. A média de 200 serviu como resistência, que foi rompida, tá certo? Depois tivemos uma correção e essa média que era resistência virou suporte e voltou a subir. O que eu falo é que a gente precisa estar atento, né? Ali no contexto gráfico, para saber, opa, peraí, deixa eu ver aqui. Quando o preço encostar na 200, vamos ver o que ele vai fazer primeiro? Cara, tem hora que rompe e vai embora. Ó. Rompeu, foi embora, fez o pullback aqui, ó, virou suporte e foi embora. É isso que a gente tem que estar sempre esperto, entender a dinâmica das médias móveis, tanto as de curto período e as de grande período, entender a dinâmica dela, para depois a gente tomar a decisão, tá certo? Para depois a gente tomar a decisão. Por isso que é importante a gente entender como que funciona as médias móveis e tá sempre ali de olho nelas. Então, o que acontece? Se as médias estiverem emboladas, você não faz nada, cara. Agora, se todas as médias estiverem apontando para o mesmo lugar, cara, se todas as médias estiverem apontando para baixo, você não vai operar, você não vai pensar em compra dentro daquele dia. A não ser que já esteja no final de uma tendência, formando uma figura gráfica de reversão, e aí você pensa em operar comprado. Mas fora isso, meu amigo, é venda. Você vai trabalhar na venda, tá certo? Se tiver todo mundo embolado,
aí você não faz nada. Você não faz nada, certo? Daí a importância das médias móveis, tá certo? Daí a importância das médias móveis. Você tem que estar sempre atento a elas para você tomar suas decisões, tá certo? Aqui, ó, Super Trend, o Super Trend comprador, olha só, Super Trend comprador. O que aconteceu aqui, ó? O preço ele está apoiado pelas médias de 200, 400, de 20 períodos aqui, ó, apoiando o preço. Ó. Tá todo mundo subindo, meu amigo. Então, por que eu vou pensar em venda? Eu vou observar uma correção que na hora que bater nas médias de curto período, se eu sou day trader, eu vou esperar encostar nas médias para eu poder comprar barato. Eu não vou comprar lá em cima. Não vou comprar lá em cima, ó, esperar isso aqui tudo acontecer para eu querer comprar aqui. Não, vai voltar na minha cara. Ou vai lateralizar. Ó. O preço encostou de novo na média e subiu. Ó. Encostou de novo na média, subiu até o momento de virar. Até o momento de virar. O que aconteceu aqui? Aquilo que eu falei, ó. Tava todo mundo apontando para cima. 400, 200, 50, 20, a média de 9. Tava todo mundo ali, ó. Mó tempão dentro de uma tendência de alta. Você viu aqui que eu rolei aqui mó tempão tendência de alta. Olha o que aconteceu aqui. O que nós tivemos aqui? Dentro desse cenário aqui, ó. Dentro desse cenário aqui, o que nós tivemos? Uma figura gráfica. É uma figura de reversão. Tá certo? Um ombro, cabeça, ombro. Toda teoria de Down, né? Se você não conhece teoria de Down, uma das teorias dele é que toda tendência ela é válida, ó, a tendência de alta ela é válida até que ela seja revertida. Como que ela normalmente se reverte? Figura gráfica. É o sinal que eu tenho de que em algum momento ela vai virar. Em qual momento? Figura gráfica. É uma delas. Entendeu? É uma delas. Então, o que eu observei aqui? Ó? O que aconteceu aqui? Nós tivemos uma figura gráfica. Um ombro, cabeça, ombro. Então, começou a me dar sinal de que, opa, calma aí, eu tenho que ficar atento, porque alguma coisa vai acontecer. Ó, ó o preço, ó. Como é que embolou? Embolou até que chegou uma hora que o preço não aguenta, né? Ele cai. Caiu, ó. Caiu. Foi embora. Se eu continuar aqui, a tendência virou. A tendência virou. Tudo isso por causa de uma figura gráfica, que já me deu bons trades aqui, ó. Me deu bons trades. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Trabalho das médias, ó. As médias muito esticado, preço lá em cima, afastado das médias, ó. Energia cinética, lembra? Propulsão, ó. Preço decolou até o momento dela perder força e começar a cair. Começou a furar as médias, ó. Começou a me mostrar que, opa, calma aí que o negócio ele pode virar. E virou. Né? Então nós tivemos aqui primeiro ombro, cabeça e segundo ombro. Tá certo? E aí, aqui a gente tem a linha de pescoço da figura gráfica. Não uma linha de pescoço muito perfeita, mas a gente consegue enxergar. Ó. Ainda fez um pullback bem complexo aqui para depois continuar a cair. Caiu, ó. Curto prazo, tá, gente? Curto prazo, então não adianta você achar que vai desabar, não é assim também. Até porque nós temos as médias de longo período embaixo, ó, 200. Então é normal o preço ele respeitar e voltar a subir, ó, respeitou, subiu. Mas a gente ficou bem claro aqui que nós tínhamos uma tendência de alta definida até que ela foi revertida, ó, reverteu
subiu de novo, caiu, e a tendência já não ficou tão bem clara assim, tá certo? E vinha de uma tendência longa, ó, o tamanho, o tempo de tendência de alta, olha o tempo. A galera fez dinheiro aqui, meu amigo. A galera fez dinheiro aqui nessa tendência, tá certo? Então é isso. O que nós vimos aqui com relação à média móvel? Como que ela funciona, cálculo dela, tá certo? Como que a gente usa as médias móveis dentro de uma tendência e a dinâmica dela aqui, né, no gráfico. O alinhamento das médias dentro de uma tendência, que é o super trend. O momento em que ela perde força, importância, depois volta a ganhar importância, ou seja, quando o preço está longe das médias, eu tenho que ficar atento no momento em que ela se aproximar. Se eu estou comprado e o preço se afastou da média, eu já posso me desfazer da posição, por exemplo, e aguardar uma correção para entrar de novo ou ver o que acontece quando corrigir, certo? É muito importante você ter isso na cabeça, porque isso vai te orientar no teu dia a dia, na hora de você realizar as operações, né? Vai te servir como orientação para você fazer os seus trades, tá certo? Então é bem rapidinho aqui que eu queria falar, meia horinha suficiente, tá? Um grande abraço aí para vocês. Então, se você achou bacana isso daí, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, Diogo Lucateles, tem alguns trades, algumas dicas, tem bastante coisa legal lá que dá para aprender, tá certo? Para você que não sabe, eu vou colocar as médias móveis que eu uso na descrição do vídeo. E aí, fica à vontade aí para poder anotar, né, registrar aí, né, lembrar, né, das orientações e a importância das médias móveis, beleza? Grande abraço, valeu!